Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais episódios do seu podcast e hoje o Clube do Filme. E pra isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí, pessoas? Quanto tempo, hein? Eu vim e voltei com a missão de tentar derrubar mais uma vez esse podcast. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, estamos de volta para mais episódio do Sofaverso e hoje mais um Clube do Filme. Nossa, faz tempo que a gente gravou o Clube do Filme, né? Eu tava até olhando agora. Episódio 169, Clube do Filme Tar, que foi a minha escolha, certo? Essa foi a última, né? Não pulei nenhum. Correto, foi o último. Agosto de 23, faz um tempo, hein? Puta, deu uma... 8 meses, quase um ano, hein? Olha aí. Olha deu uma Não, a gente deu uma boa enrolada. Prometo que agora não vai demorar tanto pra gravar mais o Clube do Filme. E com a sua escolha, né, Anderson? Sim, dessa vez, abrindo aí a terceira rodada, eu volto a agraciar as vossas presenças com o filme da minha escolha. E pra fugir um pouco do roteiro, dessa vez eu fugi da comédia. Eu preferi trazer um filme de ficção com suspense. Um filme que me agrada muito e que recentemente agora, finalmente, está disponível em alguma plataforma digital. No começo do mês, ele entrou no catálogo do Prime Video, que é o filme Coerência, uma ficção científica de baixíssimo orçamento, lançada em 2013, e que, assim, quando eu vi o filme explodiu a minha cabeça algumas vezes, enquanto eu tava assistindo o filme. Aí sempre que posso eu tô indicando o filme, e agora foi a chance de poder falar desse filme. O bom é que eu falei desse filme há 8 meses, e aí agora, bem na época da gravação, o Prime Video resolveu colocar em catálogo, facilitando a vida de todo mundo que vai ouvir esse podcast. Você acha que a gente demorou tanto assim à toa? A gente tinha informações privilegiadas que o filme ia chegar por meios oficiais e não ia precisar naquela outra realidade, sim. Mas é engraçado, né? Calhou mesmo da gente... É que infelizmente existe uma coisa chamada capitalismo. Então, assim, ele toma muito do nosso tempo e da nossa energia. Mas a gente já tava combinando de gravar de fato, né? Falou, vamos gravar, vamos, agora vai. E o filme saiu, parece que ele escutou o nosso chamado, né? O filme saiu no Prime Video, então você, ouvinte, que por acaso ainda não conseguiu assistir, né? Tem no Prime Video, filme bonitinho lá. A gente vai conversar sobre esse filme, né, de 2013 que o Anderson escolheu. E, bem, como o Clube do Filme você já conhece, a gente deixa o nosso querido Anderson, que escolheu o filme, começar a contar um pouquinho sobre o que se trata o filme, né? Pra gente poder dar as nossas considerações, né? Isso, o filme, ele é a história de 8 amigos que se reúnem numa noite normal, assim, pra fazer aquele jantar de confraternização. E justo naquela noite tá previsto a passagem de um cometa pela atmosfera do planeta Terra. E durante o dia, acontecimentos estranhos vão acontecendo por conta dessa aproximação, mas exatamente na noite e no momento que tá passando o cometa, coisas bizarras começam a acontecer dentro daquela casa. E a gente vai entrar em detalhes ao longo do episódio, mas assim, aí começam a abordar temas sobre teoria de física quântica, questões de multiversos, realidades paralelas, e também a questão de um pouco de muita paranoia esse filme carrega, assim, nas costas, né? Não só essa parte da ficção científica, mas muito do psicológico também da pessoa. Eu gosto muito desse filme porque ele tem todo esse aspecto de ficção hard, mas sem ficar falando 1 bilhão de termos difíceis, sem alienar quem tá assistindo o filme. Ele consegue mostrar através de coisas que vão acontecendo ao longo do filme, de passagens, de olhares, de alguns cenários que vão aparecer ao longo do filme, que o que tá acontecendo ali não é normal, e tem algo de muito errado rolando por ali. Bom ponto. Vamos ter coisas a conversar aqui. Vamos, e pra inaugurar, eu quero falar o seguinte: o roteiro e direção é do James Vardy Burkett. Ele é muito famoso porque depois ele ele escreveu o filme Rango, aquela animação do lagarto e tal, um filme muito bom, aliás. E depois ele roteirizou um outro filme de terror horrível chamado A Floresta, que aí eu também prefiro ignorar que aquilo existiu, então eu prefiro falar, esse cara fez só isso aqui de bom e tá muito bom. Engraçado, né? Porque eu fui dar porque esse filme, ele tá em várias listas de filmes de ficção científica, já tava numa minha lista eterna, tá em né? muitas listas de filmes que são difíceis de entender. Que explodem a cabeça. Ele já nasceu como um cult moderno, né? Sim,
E assim, depois eu fui dar uma olhada da própria filmografia do cara, né? Porque normalmente esses diretores que estouram, ou então tem um bom nome com esses filmes que entram no imaginário do cult, né? Que entram em várias listas, sempre são lembrados de alguma maneira, pra ver o que eles fazem depois, né? Você comentou muito bem do Rango, né? E desse filme de terror, né? Mas o cara não fez muita coisa depois, ele ficou por aí. Ele lançou ano passado uma série, uma antologia, né? Que chama Shadow Belt, não sei se vocês ouviram falar, que são 4 histórias rápidas de 30 minutos de ficção científica mesmo, cada uma com um acontecimento diferente. Não sei nem se isso está disponibilizado em alguma coisa, eu só vi que existe isso e foi lançado de alguma forma, provavelmente bem independente, né? Então, é engraçado, né? Tipo, parece que o negócio não deslanchou tanto quanto poderia ter deslanchado, mas enfim, a gente não sabe muito bem. Às vezes tá trabalhando em produção e outras coisas que não chegam pro grande público, né? Exatamente. E já pra começar a relatar do filme, eu gosto muito que esse filme, ele como eu já falei, um filme de baixo orçamento e tudo mais. Esse filme custou cerca de $50 mil pra ser feito. Nossa. Arrecadou 140 mil. Aí, nossa, mas isso é pouco e tal, não sei o que. Cara, pra um filme que é feito totalmente desconhecido, é feito na casa do próprio diretor. O cara chamou os amigos dele pra fazerem parte do elenco. Você tem um filme que custou tão pouco, mas ele, 12 anos depois, e já na época, ele já era reconhecido como um filme de hard ficção científica, mas assim, como eu falei, ele não fica apelando pra termos técnicos que vão te encher a cabeça, pra não te deixar mais confuso. Eu acho isso um baita de um feito. Eu acho que esse ponto Bem, começando a dar meus 2 centavos sobre o filme, né? Aquele filme que tá na Eternalista, né? Como eu comentei, nunca tinha assistido, mas já tinha me falado muito bem do filme. Assisti e gostei. Esse ponto do baixo orçamento, de como ele se vira, isso é uma coisa que sempre me encanta, assim, nos filmes, principalmente bons filmes, né? Que como os diretores, as pessoas da produção, elas se viram em boas histórias com o que eles têm, né? Pô, o cara gravou na casa dele, um orçamento minúsculo. Era engraçado que eu tava vendo eles comentando que no bairro dele estavam gravando um comercial no mesmo fim de semana. Eles gravaram em 9 dias o filme, né? Isso, 9 dias. Então eles estavam gravando um comercial. 9 dias. O processo total de produção e edição do filme durou 9 dias. 9 dias o todo, isso mesmo. Foram, sei lá, 5 dias de gravar cenas mesmo e depois tudo, né? Aí estavam gravando um comercial e eles não queriam luz, né? Porque se tem muita luz, deixa a coisa cara. Aí eles tinham que ficar vendo se o cara não tava com muita luz no bairro dele pra poder passar na rua pra gravar a cena que eles precisavam. Então, essas coisas, elas sempre dão uma engrandecida no filme. Por quê? Quando eu assisti, eu gostei do filme. Achei uma história intrigante. Realmente é um bom roteiro, bem construído. Você se interessa pela história. Mas em alguns pontos eu acho que, assim, na metade do filme pra frente, ele começa a me perder um pouco, mas não pela questão... Porque, assim, o mistério, ele é interessante, mas eu não sei. Ele não tem essa carga de... full ficção científica com termos, mas eu acho que ele é muito didático pra explicar o que tá acontecendo na tela. Ele erra a mão em alguns pontos, já deixando claro aqui que eu não acho o filme perfeito, mas, de novo, eu amo muito esse filme, principalmente por causa da primeira hora. Aqui, o filme tem 1h17. 1h27. Então, esse trechinho final é realmente onde ele dá uma escorregadinha, assim, de leve, mas é aquela, como o Vinícius falou, porque aí ele começa a ficar um pouco aí entra muito no que o filme é. O filme é um grande experimento do gato de Schrödinger, se a gente for colocar em termos, né? É até explicado durante uma passagem do filme. Sim. Mas em alguns momentos, eu acho que é no finalzinho, aqueles 15 minutos finais, que é quando eu acho que ele começa um pouco a pegar já coisas que a gente já viu em outros filmes de substituição de corpos, e mais de uma vez o mesmo personagem, porque até aquele momento, já contando parte do filme, em nenhum momento você vê 2 vezes a mesma personagem, você vê o ator interpretando 2 papéis. Aí eu acho que é um pouco onde a coisa dá uma desandada. Claro, depois vem o final que te traz todo aquele suspense da primeira hora de novo. Então, no geral, o filme pra mim, ele é muito glamouroso por causa disso. Mas realmente, essa parte de você ter uma personagem interagindo com a versão dela, coisa que não aconteceu durante o filme, fica um pouco fora do resto da obra. E assim, além desse ponto, porque eu acho que tem essa parte, essa primeira hora do filme, você foi muito bem, que ele tem atenção constante, crescente, aí as coisas vão acontecendo. Então, eu acho que até o momento que eles não têm muita ideia de fato, que eles estão bem pensativos do que pode estar acontecendo e começam a se
desesperar e começam a criar ideias malucas, o filme vai muito bem. Depois que aparece a questão do livro, do por acaso... Não, eu ia falar isso, tipo, tem exatamente isso que eu tava em mente quando você falou, né? Que é o livro, mas eu entendo muito da questão da limitação que ele tinha, tá ligado? Pra fazer o filme, então ele tinha que fazer a história de alguma forma. Exatamente, então, esse ponto é importante pra você relevar um pouco esse ponto, é verdade. É muito esse ponto, tem a personagem da Emily, é o nome da atriz, né? Esqueci o nome da personagem. Não, o personagem também é Emily, ela é chamada de Em, mas é Emily. Ótimo. Tem a cena que ela vai explicar a questão das caixas, aí ela, pra mim, aquela cena é cansativa aqui, ela explica exatamente o que tá acontecendo e tal, aí você tem aquela explicação, que é legal, mas assim, a partir do momento, eu não sei se vocês tiveram a impressão, mas eu não sei se isso é uma carga também de o quanto a gente já assistiu de histórias parecidas com isso, de que você sabe já o que tá acontecendo. Você sabe o plot, o próximo plot, você já entende que são realidades não só duas, mas são várias, são personagens, já tá tudo misturado ali. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão de captar isso antes, de fato, de ser falado, porque sempre é falado pela boca dos personagens que estão em cena, né, de quem tá vivendo ali aquela coisa. E o final do filme, que eles focam mais na Em, também eu não gostei tanto, assim. Não sei, sei lá, não fiquei com essa impressão. Everton, vai lá. Não, eu gostei do filme, eu achei ele tem muito disso que vocês comentaram, né? Ele é uma ficção científica, mas ao mesmo tempo ela não é tão carregada assim em termos, em coisas mirabolantes. E eu acho que ela flerta até um pouco com o horror, sabe? Principalmente pela situação bizarra. Sim. E o final também. O final, pra mim, ele tem muito cara de Twilight Zone, sabe? Esse parece um grande episódio da imaginação. Com certeza. Poderia ser um episódio tranquilamente. Sim. O diretor fala disso, que talvez seja uma. Ele fala que é uma grande influência pra ele também, porque ele cresceu assistindo a série original, né? Então ele tinha essa ideia em mente. Ele tinha essa ideia porque ele queria fazer um filme com um elenco desconhecido e sem roteiro, basicamente. Era a ideia original dele. Sim. Então ele começa a filmar em casa ali, as pessoas falando e tal. Depois que ele vai aperfeiçoando essa ideia e pensando no que poderia ter sido feito a partir dali. E como eu estava dizendo, realmente ele parece um episódio de série de TV. Ele é pouca coisa maior que um episódio de TV, ele não tem 90 minutos, não chega nisso. Tanto que o próprio filme não tem um roteiro assim específico, né? Os atores eles tinham só frases pra guiar a história, né? Isso que torna também muito... O próprio filme, o jeito que ele é filmado, que é aquela câmera tremenda, ele traz muito uma sensação de como se fosse meio um documentário, sabe? Um found footage, né? Porque é tudo muito found footage. São muitos closes nos personagens. Ele traz muito. São ângulos esquisitos, câmeras tremidas, tem bem nisso mesmo. E o que, pra mim, o que é muito bom realmente da primeira hora assim, do filme, que eu acho também, é a construção de todos os personagens. Você entende todo mundo, você entende a relação de todos. É muito bom isso, tipo, só deles conversando, sabe? E exatamente. Eu acho que isso é um ponto que é ao mesmo tempo muito bom e muito ruim. E muito ruim, não porque eu não acho que é tão ruim assim, mas assim, que poderia fazer o filme ser melhor, assim. Os personagens deles são interessantes ali no começo, as interações dele, mas depois o filme parte pra premissa do usar os personagens como meio de explicar a situação e menos como eles estão se sentindo com aquela situação. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão também. Aí, quando eles chegam na parte final, que eles focam mais na Emily, né, na resolução do que a gente enxerga, eu fiquei com a sensação de que, tipo, nossa, se eles tivessem isso por esse ponto aí, sei lá, mais cedo, eu acho que e com outros personagens, talvez, não sei, ia ser interessante também de ver. A cena onde acontece isso mais cedo é uma cena quando eles resolvem sair da casa onde eles estão pra ver o que tá acontecendo, o que tá pegando nessa região, porque em determinado momento, quando o cometa passa, as luzes da casa se apagam e o bairro fica sem luz, porém tem uma casa apenas que tem luz. Eles resolvem ir até essa casa e investigar o que tá acontecendo. E durante essa viagem até lá, eles encontram as versões deles mesmos. Mas assim, é muito breve, eles vêm do outro lado da rua e aí os dois times saem, vou chamar de times, os dois times saem correndo para lados opostos, aparentemente porque um tá assustado com o outro, até depois começarem a acontecer os entranhamentos ao longo do filme. E, como eu falei, o foco no final da Amy não me agrada tanto, não acho ele ruim, mas eu acho ele um pouco fora do lugar do resto do filme. Entretanto, tem dois personagens que assim, me deixam sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, o Amir e o Rui, que curiosamente são os dois primeiros que saem da casa, porque tem
quando eles voltam, você já tem aquela coisinha assim, fala, não são os dois que saíram. E se você... É exatamente isso. Já você... dá aquele negocinho assim, já fica na orelha assim, eu falei, não, são eles. Se você assistiu o filme com eles em mente, você consegue identificar quantas realidades estão sendo isso tratadas, é interessante. né? Sim. Porque eles são meio que o foco, o que você... O seu ponto de referência, né? E eu acho legal, porque eles... o filme, ele tem muito disso, essa primeira parte, assim, quando eles começam a descobrir, né? Eu acho que você fica muito instigado pra continuar ele. Eu acho que a cena quando eles voltam, o Ryugi e o Amir, e eles vão escrever lá o bilhete, e na porta já tá o bilhete. Escrito, é foda. Eu acho que aquilo você já fica, caramba, véio, isso vai ficar interessante. Você já acha muito foda antes, porque o cara sai, eles saem, aí o cara volta machucado, o outro cara volta com uma caixa, com objetos dentro. O dono da casa consegue abrir a caixa sem uma chave. Aí você fala, pô, o cara é ator, o cara não teria talento pra arrombar um cadeado, sabe? Aí você fala, tem alguma coisa aí. E o bom é que assim, o filme parece até que tem pequenos capítulos, porque toda hora vem um corte seco, assim, traz uma cena nova. Sim, isso é muito isso bom. Isso ajuda a sensação de confusão, né? Também. Ajuda, porque aí a gente começa a ver as histórias acontecendo. Que tem uma cena que me dá um medo do caralho ainda. Que depois que a luz da casa apaga, eles conseguem ligar o gerador, então aquela casa passa a ter luz também. Só que aí você fica, peraí, essa casa aqui tem luz, que alguém viu lá fora, ou eles são uma segunda casa? Aí a confusão já tá tomando conta da parada. E nesse momento, eles começam a teorizar o que tá acontecendo. E aí vem escolha de coisas pequenas. Você prefere um curativo de que tipo? E quando o cara volta, você percebe que o curativo dele tá diferente. Você fala, caralho, o que tá acontecendo com esse filme, cara? E a luz cai de novo. E aí daqui a pouco o cara vai escrever um negócio que você pensa, isso é uma ideia boa. Só que aí você sabe que isso já aconteceu. Pra gente é passado do filme, mas pra aquele personagem é futuro dele, aí você fica, que porra tá acontecendo aqui, cara? E o filme, ele tem essa ideia de... A questão principal das múltiplas realidades, né? Sim. E que as múltiplas realidades, elas são decorrentes de pequenas divergências, né? Sim, isso... Que é justamente a ideia do multiverso, né? Sim. Que tá em voga aí e tal, essa coisa toda. Mas é aquela coisa. Porra, eu acordei de manhã, vou tomar um café com leite. Como teria sido o meu dia, sei lá, se ao invés de tomar um café com leite, eu tivesse tomado leite puro? Ou café puro, sabe? São coisinhas assim que viram emaranhado no espaço-tempo, que a gente vê em N produções por aí. Mas é muito bom que ele não fica assim, não, vamos focar aqui e tal. Não, deixa acontecer, porque não é uma pequena ação que eu faça que vai mudar meu dia. Uma pequena ação que eu faço vai mudar o dia de todo mundo. Isso é mudação de muita gente, né? E eu acho que o filme, ele constrói muito bem esse ponto. O roteiro dele é muito bom, assim, né? Pra você criar os detalhes, né? E confundir quem tá assistindo. Porque a confusão, ela se passa a partir de quem tá vivenciando aquilo, né? No filme, né? Dos atores, dos personagens, né? E passa pra gente, né? Então, quando você pensa posteriormente no filme, você começa a pensar, a se questionar quando foi que, de fato, a percepção daquela casa inicial se misturou com realidades alternativas. E ações também que eles tomam, como uma ideia de, sei lá, pegar um objeto separado pra ele que eles se identifiquem. Mas isso já aconteceu e eu gosto disso porque não é jogado ao longo do filme. Eles fizeram isso com a gente, nós vamos fazer. Não, é como se cada universo tivesse tendo a sua ideia original naquele ponto, só que as linhas temporais, elas são paralelas, porque digamos que elas sejam retas paralelas. Mas assim, o tempo não é paralelo, parece que cada linha tá num tempo diferente. Tem uma linha que tá mais avançada, tem uma linha que já foi, tem uma linha que ainda vai vir, tem uma linha que tá no mesmo ponto. Então, e isso eu gosto muito do filme. De novo, quando eles conseguem trazer a luz de volta pra casa, tem uma batida que você fala, porra, vai explodir essa porra dessa casa, sabe? E aí eles vão abrir a porta, são os caras que vieram aqui, que saíram e estão voltando, mas será que são eles? Eles não são os caras que vieram de outra casa? Ou depois de um tempo aí você pensa, porra, ninguém tá mais na sua própria casa? Tá tudo misturado e você fica confuso. Até no começo do filme, né, você tem a personagem da Laurie lá, que é a ex do Kevin e atual do Amir. Que relação é essa? E no meio do filme, tipo, quando já tem essa percepção de que podem ser pessoas trocadas, você começa a pensar, o Amir e a Laurie do começo, eles são daquela realidade, tá ligado? Porque no começo do jantar, a Laurie questiona o Mike. Sim. Calma, ele fala, eu sou ator de uma série famosa, eu não participava. Rosa, Não, eu assisti essa série inteira, não lembro de você, tipo, como?
alguma coisa já não encaixa. Porque quando você assiste aquela cena, beleza, né? Ok, é porque ela é bem é no começo do jantar, né? Você não acha estranho, né? Você acha estranho, mas é um diálogo assim, sei lá, um diálogo estranho apenas. Mas quando você repensa o filme, né? Posteriormente dos acontecimentos, aí você começa já a se questionar muito antes. E isso é um ponto de roteiro muito legal, né? O próprio comportamento, de novo, do Amir, que vamos chamar assim de o Amir Prime, que começa o filme. Ele é um cara ali que tá tímido, fala pouco, o pessoal tira meio sarro dele, porque ele é recém-casado com a ex-namorada de um dos caras que tá no jantar. A Emily, que é namorada do Mike, ela fica já assim meio... já do Mike não, do Kevin. Ela já fica meio assim e tá, não sei o que, porque ela é ciúme. Aí o Amir sai, quando ele volta, ele já é um cara mais safo, ele tá falando, ele já dá umas ideias ali, sabe? É as coisas que começam a fazer você prestar atenção e falar assim, não é o mesmo cara. Ou não só isso, ou ele não é o mesmo cara, mas essas também não são as mesmas pessoas que ele vai encontrar quando ele sair, ou que ele deixou quando ele saiu. Enfim, você não sabe. E é legal os elementos que são usados para você ter as pistas, né? Que é... O primeiro acho que um dos que mais ajuda são os bastões, né? Luminosos, sim, né? Sim. É o primeiro, né? Os primes, eles usam os azuis e depois os outros vão usar os vermelhos. Mas chega em determinado ponto que tem cor pra tudo que é cor. Tem gente com 2 bastões. É. E aí? E aquela cena eu achei apavorante a cena quando eles saem eles se encontram, velho. É muito boa essa cena mesmo. Mano, é muito bom, velho. É porque assim, caralho, que eu faria, né? Então, qual é a sua reação, né? A reação deles é muito autêntica, que eles correram, tá ligado? E o Burke, assim, o outro lado também correu. Exatamente, eles tomaram a mesma atitude. Qual que seria o normal, por exemplo, no filme? Eu vou citar um filme do Jordan Peele, o Us, que tem essa coisa de substituidores de corpos e tal, etc, que é exatamente isso. Quando o substituto vê o original, o substituto vai pra cima. Ele quer matar o original, ele quer tomar o lugar do original, ele quer ter vida, pra quem viu o filme. E o curioso é que aqui, apesar da proposta ser diferente, você vê que eles temem pelas próprias vidas e eles temem pelos outros também, porque eles pensam assim, tá, sou eu de uma outra realidade, com a mesma roupa, a única diferença é a cor do bastão, ou seja, então quer dizer que eu acho que é o Mike que fala em determinado ponto que se ele for atrás dele, ele pode se matar, mas aí não sabe se ele vai continuar vivo ou não, e se os outros vão continuar vivos, ou seja, você entende que eles passam a temer por si e pelas próprias versões deles. Aí você fala, tá bom, beleza. E essa cena ela é definidora nisso, sabe? Eu acho que é legal esse ponto, principalmente no começo do filme, posteriormente quando eles começam a entender o que tá acontecendo, que é o quanto parece real aquelas respostas, sabe? Tipo, talvez eu faria isso mesmo. Tipo, parece que é uma reação autêntica, sabe? Uma coisa que a pessoa faria mesmo numa situação daquela, porque é uma coisa muito bizarra, muito fora da curva, muito sem comparativo com a realidade, né? Extrapola totalmente, né? Então, é muito no começo, tipo, aquela gritaria, um falando em cima do outro, um tentando entender, o outro dando uma ideia de como as pessoas responderiam. E eu acho legal que o filme ele consegue ficar nesse limiar de não ir demais pra uma coisa que extrapole também. Por exemplo, ele não apela pra violência. É um filme que poderia muito bem encaixar com violência em algum momento, porque eles estão numa situação super extrema, né? E o filme se mantém ali numa situação mais tranquila, entre aspas, né? Não o desespero, mas não a parte física, né? De você partir pra isso, apesar da ideia, principalmente do Mike. Acho que o Mike tem mais a ideia da violência, né? Sim, e ele é o cara mais de boa no começo do filme. Ele tem muito aquela questão de, cara, se minha outra realidade for começar a beber, porque eu sou alcoólatra, tá ligado? Sim. Então, tipo, é interessante pensar, pô, se minha outra realidade tomar uma atitude que eu não quero tomar, sabe? O que ela vai fazer? E é curioso que aí quando ele toma uma atitude, a gente descobre que, na verdade, já não é nem a primeira casa e nem a segunda, já é a quarta casa. Sim. Aí você fala, quê? Tá bom, eu já me perdi aqui. Que aí a gente descobre que nessa quarta realidade o Mike, ele é mais filho da puta do que nas outras, por exemplo. O Rio é um cara mais esquentado e assim as coisas vão acontecendo. Então eu acho muito curioso essa intercalação entre as realidades ali, porque ela vai acontecendo de forma muito natural, não tem uma quebra e falando assim, mudaram.
Não, as coisas vão acontecendo e conforme pequenas ações vão virando grandes problemas que você vai entendendo o que aconteceu. Teve uma hora que eu fiquei preocupado com o filme, né? Que eu fiquei preocupado em que fosse bagunçar ainda mais o filme. Que é quando eles começam a desconfiar da Beth, dela ter drogado eles. Sim. Eu fiquei preocupado deles tentarem insistir muito nisso, sabe? Porque, beleza, eles lá, na discussão deles faz sentido, sabe? Mas se o filme levasse muito por esse caminho também ia ficar muito bizarro, sabe? Se poderia ser isso, sabe? Eu ia falar, não, calma aí, cara, também é demais. E é curioso que a única coisa certa que a gente tem do começo ao final do filme é que a Lee e a Beth nunca se encontraram, nunca saíram da casa. São as mesmas desde o começo do filme. Todos os outros você não sabe absolutamente mais nada. E isso que é o ponto, né? Porque eu acho que quando você chega mais pro final do filme, antes da parte final da Emily, você tem ali, tanto que eles fazem essa conclusão, né, de que só as duas são as Prime, né, vamos dizer assim, só as duas estavam ali desde o início. Você não sabe exatamente quantas pessoas tem, de qual casa que eles são, de quantas realidades você tem, mas você consegue juntar os botões e meio que entender essa parte. Uma coisa que eu acho que também quando você vai assistindo o filme, você percebe logo, é que no começo você tem a ideia das duas casas, mas eu acho que rapidamente você já, antes deles dizerem isso, porque é muito dito as coisas pela boca dos personagens, você já percebe que tem um monte de casa, né? Tem um monte de realidades alternativas, né? Pelo menos 4, como a gente falou. Mas eles fazem uma conta de padaria lá que dá milhões, né? Mas a partir da Emily você já não sabe mais nada. Sim, isso é um ponto. E aí, hoje, eu vou falar que me lembra, apesar do livro ter saído depois desse filme, que é justamente o final da Emily, pra mim, é muito o que pega no final do livro Matéria Escura, que vai virar série também, eu acho que é pela Amazon, certo? Apple TV, vai sair agora. Pela Apple TV, com o Joe Egerton, né? Que vai fazer isso, tô bem hypado. Assim, tô bem hypado. Eu também tô, porque o livro é muito bom. Esse livro é sensacional. Excelente. Sensacional. E o final dele é basicamente isso, é o personagem principal enfrentando outras versões dele. Sim. Pra tentar voltar pro universo dele. Mas, e aí é meio que acontece com a Emily aqui. Só que aqui eu achei um pouco, assim, foi meio do nada, já no livro do Blake Crouch, aquilo já é estabelecido desde o primeiro momento porque que o cara você tem entra na protagonismo máquina, desde o começo, né? Talvez você possa ter a ideia de, tipo assim, a Emily é a personagem que começa o filme, então, teoricamente, ela é a protagonista do filme. Ela é a protagonista, sim. O que eu falo é assim, é que essa questão dela, de repente, eu vou pegar outra, eu vou matar minha cópia, eu vou a atitude minha cópia, é muito extrema. Eu acho muito extrema pro que tava acontecendo, entendeu? Mas uma coisa que eu acho interessante, assim, que eu não sei se eu vi o diretor falando, alguma coisa assim, que falando que essa realidade que a Emily achou, né, onde tudo dá certo, é quando o Kevin faz a pergunta dela lá, você quer viajar comigo pro Vietnã? E ela não titubeia e fala que quer, tá ligado? Sim, no começo do filme ela não tem ela até fala, talvez, não é ou não, aí ele, bom, se não é um sim, é um não. Então, isso. Aí nessa realidade ela falou sim de cara, então é por isso que tá todo mundo de boa, tal. Ela vê o cometa passando de novo, o que seria impossível, afinal, né? Porque ele já passou. Só que, se eu não me engano, ela vê o cometa passando ao contrário. Tem um negócio assim. Porque eles assistem o cometa de um determinado ângulo, ela quando tá sozinha mais pra frente e vai assistir, o cometa já tá passando de uma outra maneira. Tem a cena que eles vão ver o cometa? Sim. Sim. Agora, eu não lembro exatamente se é na casa Prime ou já é na casa que ela... Na Prime. Não, é na Prime. É na Prime, não é? É antes do Hugh e do Amir saírem. O que eu acho foda é que é tipo assim, o cometa já tá passando, mas quando eles estão vendo ali, a merda já aconteceu, né? Meio que as realidades já estão convergindo. Já estavam né? acontecendo coisas durante o dia, celulares quebrando, exatamente. Sozinho. A gente não sabe... Pessoas esquecendo coisas que já tinham vivido. O que é interessante, o que faz pensar, é que você fica reflexivo em saber o quanto que foi a escala do acontecimento, sabe? Tipo, o quanto modificou primeiro o tempo, aí modificou depois o espaço, aí depois aumentou, parece que vai aumentando a camada de convergência daqueles multiversos, né? Eu acho que é muito quando a Emily começa a explicar que o fenômeno já aconteceu em outras situações, né? Sim. E, tipo, dá a entender que não é uma coisa assim, o cometa passou aqui só essa noite, sabe? Não, ele vem e, tipo, leva um tempo, sabe? Então esse tempo já interfere muito. Eu acho legal também um ponto de que o Hugh não consegue falar com o irmão dele. Que eu acho
Aí, se ele encontra o irmão dele, que é cientista, podia dar uma science bullshit, sabe? Agora eu vou explicar realmente o que tá acontecendo. E é bom que ele não consiga, porque... E eu acho ótimo. Totalmente. Aí a gente teria a resposta. E o filme, ele não te deixa com respostas, cara. Exatamente. Ele te deixa com um monte de dúvida. Ele me deixa com dúvida. Eu acho ótimo. Eu acho que ele me dá até mais resposta do que eu queria ter. Sim, na parte da Emily, né? Assim. Que a gente entende que ela já não sabe qual é a realidade. E ela prefere aceitar uma realidade onde ela tá dando tudo certo com o namorado dela. Mas aí, de novo, por isso que eu não gosto desse trecho até que vem o final. Que aí vem o final, aí você... Ih, rapaz, será que tá dando tudo certo pra ela mesmo? Não sei. Né? Cara, o final ele me deixa um pouco pensativo. Por quê? Porque quando começa a parte final do filme, no primeiro momento você entende que, bem, tudo se fechou, né? Conexão não existe mais. Então, quem era pra estar num lugar não vai estar no seu lugar. Agora, o que vai acontecer com o terceiro, não sei, né? Que no caso dela seriam duas pessoas. Bem, mais tá duas cópias dela. Né? A cópia dela, no mesmo lugar, né? Então, tendo que conviver no mesmo lugar. Não, são duas, né? Porque uma ela coloca no carro e mais pra frente uma outra ela coloca dentro da banheira. Ou não, é a mesma. É a mesma. É a mesma que consegue fugir. Ela é incompetente em matar ela em duas vezes. Primeiro ela apaga ela, enfim, não sei que ideia que ela teve que a menina ia ficar dormindo. Então, eu não sei se é aquela viagem, tipo assim, quando desligar essa porra aqui, então, só vai ficar uma, entendeu? E eu acho que é um pouco da ideia que você tem quando começa ela acordando ali. Não só isso, porque minutos antes todos eles voltam a ver o cometa passando. Mas como ele já tinha passado. Eles já tinham visto o cometa passando, cara. Aí você fica... Não, peraí. Você tá andando em círculo. Você tá dentro do Ouroboros. Você tá comendo o próprio rabo, sabe? Assim, rodando e rodando e rodando. É muito doido isso. Ou é a ideia de que o cometa passou de novo e vai desligar tudo, porque ele passou a primeira vez e iniciou, e vai passar a segunda e vai desligar. Ou é a ideia de que é um ciclo, realmente, né? Quando eles são presos ali. Vai acontecer de novo. Mas essa parte da Emily atacar ela mesma, sabe? Ter duas na mesma realidade, isso me lembrou o Triângulo do Medo, né? Que eu já comentei também. Que é um filme que ele tem muito dessa premissa também. E essa questão de atacar a própria pessoa, sabe? Tipo, tem muito disso, né? E eu acho interessante o final do filme, sabe? Essa questão de, cara, e agora? Será que essas duas pessoas podem conviver na mesma realidade, né, cara? Eu vou falar de novo, porque eu sou fanboy, sim. O Jet Li já explicou que não dá. Se você vê o seu outro, você vai lá e mata pra você ficar mais forte. É isso que eu tenho pra dizer. É um final que é realmente pensativo, porque você fica ali se questionando, cara, ou vai começar tudo de novo, ou vai continuar o que já estava acontecendo, eles estão presos de fato, ou então vai ter que ser muito mirabolante pra você reverter isso. Eu fico pensativo se eu gosto ou não dessa ideia, entendeu? Mas eu sei que aquele corte naquele momento, ele era necessário, porque você continuar ali a tendência a não conseguir acertar era muito maior. Que tem outra vertente, né, que é a questão de, passou o cometa, tá certo, isso daí, aí você pode pensar, isso daí vai parar, essa questão dessas trocas de realidades, né, mas tem outra vertente que e se não parar? E se continuar, tá ligado? Essas trocas de realidades entre as pessoas. Cara, isso é um ponto também relevante. Tanto que você pode pensar que você pode ter múltiplas versões do mesmo filme, né? Porque você tem, vamos dizer assim, um protagonismo da Emily nesse, você pode ter o mesmo filme contado da ótica de outro personagem como principal, né? Indo ali pra resolução, né? Indo pra outro lugar. Então, é uma ideia tão mirabolante, assim, mas bem construída, que te faz pensar mesmo, né? Por isso que eu digo que durante o filme, eu fico com um pouco de falta, a sensação de falta de ter mais foco no sentimento do personagem de fato, sabe? Às vezes eu entendo que você precisa ainda mais, por todas as questões de como o filme é estruturado, orçamento, enfim, trazer um pouco mais de explicação pra algumas coisas, vindo dos personagens, né? Mas eu fico com a sensação de que, pô, podia, se eu não me explicasse isso e me contasse mais de como é que esse cara tá se sentindo, talvez fosse mais desesperador ainda, sabe? Não sei se vocês ficaram com essa sensação, eu tive um pouco essa sensação. Mas eu acho que é muito numa escolha também de gênero, sabe mesmo?
Sim. Tá um filme de ficção científica mais focado nisso do que um terror ou um drama, sabe? Sim. O sim, com certeza. O filme não tem, sentido. em nenhum momento o filme tem focos em questões de dilemas morais, assim, de ter esses questionamentos. O filme, toda hora ele tá te forçando a entender, assim, o que tá acontecendo e quem são essas pessoas, sabe? Essa parte do dilema tem quase nenhum espaço. Pra mim é só o final que deixa isso, porque... E tem um outro... Dá a entender que a parte Emily, do Mike também é meio... Que a parte do Mike, isso. Que dá a entender que a Emily tá num lugar... Ela tá ocupando o lugar de outra pessoa, mas ela parece que não conseguiu se livrar da outra pessoa, então aí você já fica... Você começa a entender, assim, qual das duas que é a verdadeira Emily, você não sabe. A gente não sabe, o filme não fala em nenhum momento quem é, só fala que tem uma Emily atacando outras Emilys, mas qual das duas que é a verdadeira? Tanto que as duas, acho que a Beth e a Lee, né, que são as mesmas desde o começo do filme, são as que tem menos foco, né? Sim, o filme todo. Justamente pra não entregar o que tá acontecendo. Exato. Aí, tipo, faz sentido, né? Faz sentido que eles estão... Porque, cara, se é uma confusão como você trocando, sei lá, 5 personagens, imagine trocando todos, né, na casa. Ia ser uma confusão ainda maior. A Lee passa boa parte do filme dormindo. Então, e é outro personagem que tá dormindo em outra casa, né? Umas coisas bem bizarras, né? Mas é uma ideia muito foda, né? Tipo assim, que é aquele tipo de filme que você consegue pegar coisas que são conhecidas, né? Tipo, já foram feitas de alguma forma e revitalizar ainda, né? E, cara, esses filmes que são baixo orçamento e com grandes ideias, quando eles são bem feitos, eles dificilmente passam despercebidos, assim, né? É um filme que, porra, é muito lembrado, as pessoas comentam, as pessoas gostam. Por exemplo, agora que saiu no Prime, eu cansei de ver Twitter, Instagram, recomendação de canais e de páginas falando assim, pô, agora tá disponível novamente Coerência no Prime Video. Então é um filme que atrai olhares, né? Justamente pela sua qualidade, né? E eu acho que ele é bom também trazer, porque ele reforma muito o que o Cord Jefferson falou no Oscar. Ao invés de você gastar 200 milhões pra fazer um filme, você consegue ter 10 ideias realmente boas e que só precisam do orçamento, que poderiam ter 20 milhões e fazer um baitas filmes. Esse foi feito com $50 mil, cara, em 2013, sabe? Assim, pros orçamentos da indústria, $50 mil não é nada. Vai entender, né? $50 mil é a alocação de um set de um dia, né? Ó, só pra fazer um cálculo, $50 mil em 2013 equivale a $67 mil hoje. Cara, sem brincadeira, eu acho que tem ator que ganha isso por hora. Quando vai fazer um filme. Sim, isso com certeza. Isso com certeza. Eu só queria pontuar uma coisa final, que é assim que eles rolaram os dados lá pra determinar os números, que era uma coisa meio trivial pra poder criar meio que a realidade deles, né? Quem de nós não lembrou do capítulo do Community tá brincando, porque, mano, é remediar o Chaos Theory todinho, sabe? É verdade. Isso com certeza. Essa questão de criar... rodar o dado e criar as outras realidades, né? E esse episódio de Community aconteceu 2 anos antes do filme, né? E o diretor não fala nada sobre influência de Community, mas... Porém... que você consegue fazer essa associação, você consegue tranquilamente. É um jantar entre amigos, roda um dos dados. Entre amigos e o Pierce, né? Sim. E aí as coisas começam a acontecer, que os dados vão rolando e, enfim, a maluquice. É a origem daquele gif muito famoso da casa em chama, todo mundo falando de loucura. É isso, cara. Cara, episódio sensacional, filme muito bom também. Esse episódio é maravilhoso, bicho. Esse episódio é foda. É talvez um dos melhores da série, né? Pra muitos o melhor episódio da série. Mas enfim, é um episódio sensacional. E um filme muito bom também. Até que eu tirei da minha lista. E eu acho que entre esses filmes de multiverso, realidades alternativas, com certeza um dos melhores filmes que eu assisti, assim. Ele é um filme que eu acho que ele vale a pena, tipo, depois de um tempo, você revisitar ele. Revisitar, com certeza. Sim, esse sim. Vale. Mas assim, revisitar depois de alguns anos, igual sim. eu fiz, por exemplo. A última vez que eu tinha visto esse filme foi em 2016. Mas eu acho que é um filme que vale a pena de você rever de tempos em tempos, assim, 2, 3 anos, porque ele com a própria experiência de vida que a gente tem, ele vai te trazer novos questionamentos, ele vai te trazer novas percepções e pra mim o que é muito bom, ele ainda vai te deixar com muitas perguntas, cara. Ele não vai ficar trazendo respostinha pra você. Sim, eu ia adorar que esse filme, eu sei, porque aí não tem tempo, você não tem mais orçamento, você não tem mais o que fazer, mas se o filme tivesse diminuído a parte da final da Emily e tivesse dado
5 minutos pra cada personagem tomar uma escolha. Fazer uma escolha do que ele ia fazer. Tipo, porque eles mostram a escolha da Emily. Mas de novo, como eu falei, o filme não fica entrando em questões de dilemas morais, né? De escolhas, etc. Exatamente. Mas eu entendo. Mas eu ia gostar muito de ver isso, cara. Eu ia gostar muito. Eu acho que ia enriquecer muito o filme, mas eu entendo também que, porra, isso aí... O diretor tinha que fazer uma escolha e escolheu. Exatamente. Aí é o ponto seguinte, você assiste o filme que o diretor escolheu te mostrar, não o filme que você queria que fosse feito. Ao contrário do Snyder, que ele vai depois trazer uma versão de Snyder Cut pra cada personagem. Não. Não precisava disso, a gente tava indo bem, cara. Tô mentindo? Tava não tô indo tão mentindo. bem. Você sabe que eu não tô mentindo, Vinícius. Ele vai lançar um Snyder Cut pra cada personagem. Ai, tá bom. É isso? Por mim é. Sim, Tá de bom isso, tamanho. Bem, Nessa realidade é. pô, Sim. bem. Em alguma outra o Vinícius não viu o filme, tá dentro de orelha. É assim muito. Que poderia ser nessa, né? Faz muito sentido. E muitas, provavelmente, mas... Mas no geral todo mundo gostou, é isso? Gostei do filme, gostei. Sim. Achei um bom filme. Eu tô feliz que até agora eu não errei na escolha. Filme legal, cara. Não, é um bom filme, sim. A gente comentou muita coisa aqui, né? É um filme curto, né? Até a gente falou bastante Ele tem uma hora e 17, uma hora e 18. É um filme curto, né? Então... Isso é bom também, rapidinho. Isso é bom porque tinha muito filme que ia perder muito tempo contando outras linhas e não sei o que, envolvendo mais suspense, partindo para um pouco mais de violência. Eu gosto que o diretor foi conciso, falou, eu não tenho filme por 1h30, vamos filmar e acabou, é isso aí. Cara, isso é essencial pro sucesso do filme, na verdade, né? Apesar de muita coisa... Às vezes menos é mais, né? Às vezes menos é mais, com certeza. E eu acho que ainda tem mais... engraçado que eu acho que ainda tem mais de algumas coisas que eu queria menos, mas... O todo do filme... Eu não acho o filme perfeito, mas ele, pra mim, ele tá num lugarzinho muito especial e é um filme muito querido. Eu já falei de alguns problemas que ele tem, que eu acho que ele tem. E entendo também quando as pessoas apontam outras questões, mas no geral, pra mim, é assim... E é parecido, né? Ele é o filme que vai morar no coração e sempre que eu puder eu vou falar bem dele, cara. Eu acho que muitos dos pontos que a gente não gostou tanto do filme, eles são parecidos, né? Então, é um pouco de uma visão parecida, né, também, já ter assistido outras coisas e tal, mas eu acho que aqui, pelo menos nesse episódio, muitas das coisas que a gente não gostou tanto, meio que foram iguais, né, parecidas, pelo menos, né, o pensamento. Alguns clubes do filme a gente tem uma divergência maior, mas acho que nesse, o que a gente não gostou foi meio parecido, o que a gente gosta, que é mais ou menos o todo do filme, a gente gosta. Acho que é isso, né? Sim. É isso aí, querido ouvinte. Comenta com a gente. Já assistiu Coerência? Você assistiu pra poder escutar a gente falando? Deu vontade de assistir se você não assistiu? Assiste, tá no Prime Video. Depois conversa com a gente se você gostou ou não gostou do filme. Se você gosta de ficção científica, do sci-fi, hard sci-fi, né? E das histórias, né? De universos paralelos, dimensões paralelas, seja lá como você quer chamar, seja lá os termos físicos que se usem pra explicar isso, mas o que importa é contar boas histórias, né? Isso que é importante. E, pra gente finalizar esse clube do filme, deixa eu só conferir uma coisa aqui. É a vez do Everton. Não, vez do Ivaldo. A gente vai roubar. O Ivaldo? Ah, boa. A gente vai roubar, porque o Ivaldo voltou. Teremos mais uma pessoa, aí sim. E ele quer escolher o filme dele, né? Então deixa ele escolher o filme dele. Ele escolheu o filme dele. Boa. E o filme dele não podia ser diferente, né? Conhecendo o Ivaldo. Terror. Conhecemos aqui. É um terror. Uhum. E ele escolheu um filme recente. É bom que pode ter muita gente que já assistiu esse filme ano passado, que é um filme que fez bastante barulho. É um filme argentino. É O Mal que Nos Habita. Vocês ouviram falar desse filme? Sim. Já ouvi falar. Ainda esse filme fez um bom barulho ano passado. É um filme argentino, né? O Mal que Nos Habita, o An Evil Lurks, que é o título em inglês, né? Que foi quando eu conheci pela primeira vez, com o título em inglês. Só que esse filme argentino, que saiu no Brasil, saiu nos cinemas, né? Saiu no começo do ano passado, mas ele foi muito bem recebido, não só pelas pessoas que já costumam gostar do terror, né? Mas também eu vi em muitas listas de
críticos de melhores filmes do ano, assim, o pessoal curtiu bastante, né? E o Ivaldo assistiu, gostou muito, comentou com a gente e escolheu ele para o Clube do Filme que eu não tinha visto ainda, o Everton não viu, acredito que o Anderson também não viu. Então esse será o filme do próximo Clube do Filme. Acredito que não demoraremos 8 meses pra voltar, porque já vai ter saído o Mal que nos Habita 2, 3, 4, então a gente vai voltar antes. Tratar de filme de terror. Mesmo porque o Ivaldo tá louco que a gente assista o filme pra poder gravar. Então voltaremos antes, né? Vamos voltar em menos tempo para comentar sobre o Mal que nos Habita. Com e certeza. É isso aí, certo? Certíssimo. Terão coragem de assistir? Eu juro, esse é o trailer desse filme, dá medo pra caralho. Eu não sei não. Ah, vamos, pô. Que isso? É difícil. Eu deixo o meu outro, da outra realidade, ter cagaço. Vamos ver. Eu não, né? Mas é isso aí, querido ouvinte. Espero que tenha gostado desse episódio. Conversa com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter, como Sofaverso, tá no Instagram, Sofaverso. Temos um grupo de ouvintes no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá pra gente conversar sobre lançamentos de séries, de filmes, de animes e de qualquer outra coisa da cultura pop e também dos podcasts, claro. Pra continuar escutando o Sofaverso, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, no Anchor, no Deezer, no Google Podcast, né? No Google Podcast aposentou a sua carreira, não existe mais. A gente tá no Amazon Music, a gente tá no YouTube também, procura Sofaverso, tem um canal lá que a gente tá disponibilizando os podcasts por lá também, então dá pra você escutar. E é isso aí, obrigado por escutar mais esse episódio, nos vemos no próximo. Valeu! Falou! Valeu e cuidem-se, não fiquem saindo na rua se estiver escuro, hein? E se tiver medo de cometa também, não saiam na rua, não que isso vai adiantar alguma coisa. Fiquem na casa de vocês. Falou!